Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa revisão para a prova de matemática. Vamos lá? Na aula de hoje, eu vou passar para vocês algumas questões semelhantes às que vão cair aí na prova e tirar também algumas dúvidas, ok? Gente, olha só, essa questão aqui ela é muito parecida com a número um. Olha só, Joana está organizando os documentos do escritório. Para isso, ela tem 4 armários e em cada armário tem 4 prateleiras. Em cada prateleira, ela vai colocar 4 pastas com 4 processos em cada pasta. Pergunta: quantos processos ela vai guardar? Olha só, nós temos que notar aqui o seguinte, que nós vimos aqui uma série de repetições do número 4. Olha só, o que acontece? Inicialmente ela tem 4 armários, certo? Nesses 4 armários existem 4 prateleiras. E em cada prateleira dessa aí cabem 4 pastas. E dentro de cada pasta cabem 4 processos. A pergunta é: quantos processos ela vai guardar? Quantos processos vão existir dentro desses 4 armários? Muito simples. Como nós vimos aqui uma série de repetições do número 4, é só a gente observar quantas vezes o 4 se repetiu. E nisso o 4 se repetiu 4 vezes. Então aqui nós temos que pode ser 4 elevado à quarta potência. Por que a quarta potência? Porque o 4 ele foi repetido 4 vezes. Então é muito simples. Potência a gente sabe que o número é repetido pela quantidade de vezes em que o expoente manda essa repetição, ok? Então aqui nós temos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, nós temos 256. Então, portanto, ela vai conseguir guardar 256 processos, certo? Muito bem. A questão 2, galera, ela fala aí de comparação. Olha só, nós temos aqui 2 elevado ao cubo e 3 elevado à quarta potência. Qual dos dois é maior? Vamos lá? Olha só. Primeiro você tem que resolver cada um. 2 elevado ao cubo, gente, é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes se repetiu. Então, nós sabemos que isso aqui é igual a 8. E agora, 3 elevado à quarta potência é quanto? Olha só, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27 e 27 vezes 3 é igual a 81. Então, portanto, 3 elevado à quarta potência, ele é maior do que 2 elevado ao cubo. Nota aí, pessoal, não se esqueçam, a ponta aqui da setinha, ela sempre vai apontar o número menor, ok? Questão 3. Qual é o número que torna a igualdade verdadeira? Então, aqui nós temos duas sentenças matemáticas, faltando um número. Você tem que procurar um número que torne essa sequência verdadeira. Olha só, 3 elevado aqui, número que resulta em 27. Para isso você vai ter que usar aí um pouquinho a cabeça. Potência a gente sabe que repete o mesmo número. Então, nós vamos por tentativa. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado ao quadrado é 9. 3 elevado ao cubo, 27. Então, portanto, o número que se encaixa aqui é o 3. Ok? Você pode fazer numa folha à parte os cálculos aí, galera, para ver se está correto. Ok? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui nós temos que número elevado ao quadrado resulta em 81. O quadrado é o número repetido duas vezes. Então, a gente vai fazendo. Se você não saber de cabeça, você vai fazendo por tentativa, até você descobrir. Ok? Ou também você pode fazer o processo ao contrário. Qual é a raiz quadrada de 81? Mas vamos lá. O número que elevado ao quadrado resulta em 81 é o número 9. 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Então é simples, galera. Ok? Vamos aqui para a questão 4. Nós temos na questão 4
está falando aí, gente, para simplificar números muito grandes. Olha só, 2 bilhões. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quantos zeros existem. Então, olha só, vamos fazer aí por tentativas. Aqui eu tenho 2. Se eu coloco 3 zeros, eu tenho 2.000. Se eu coloco mais 3 zeros, eu tenho 2 milhões. E se eu coloco mais 3 zeros, eu tenho agora 2 bilhões. Ó, 1.000, milhões e bilhões. O que eu faço? Muito simples, é só você pegar o número diferente de zero. Nesse caso aqui é o 2. 2 vezes 10. Por que vezes 10? Porque é a potência utilizada para simplificar números muito grandes. Agora você vê aqui, ó, quantos zeros existem? Existem 3, 6, 9. Então, portanto, é 2 vezes 10 elevado à nona potência. Certinho aí, galera? E se, por exemplo, aqui fosse 12 bilhões? Muito simples. Você ia pegar o 12 e ia colocar vezes 10 elevado a 9. Muito simples. Não é, galera? Continuando aí, galera, vamos então aí a exemplos da questão 5 e da questão 10. Bom, aqui nós temos um quadrado de 144 metros quadrados a sua área. A área completa aqui é de 144. Eu quero construir uma cerca desse lado aqui. Para isso, eu preciso descobrir quanto mede aqui um lado desse quadrado para mim poder comprar os materiais necessários para a construção dessa cerca aqui do lado, ok? Bom, já que é uma figura quadrada, totalmente quadrada, então eu sei que uma simples raiz quadrada dessa área, eu consigo descobrir quanto mede um lado desse quadrado. Muito simples. Olha só, raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144, galera, é 12. Por que é 12, professor? Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Simples, galera. Então, quando você tem exercício aí perguntando a área de você tem a área de um quadrado, e nessa pergunta ela quer saber quanto mede um lado desse quadrado, é só você utilizar o recurso de raiz quadrada, ok? Da mesma forma, se você tem um cubo e a pergunta quer saber quanto mede a aresta desse cubo, é simplesmente você fazer uma raiz cúbica. Mas nesse caso aqui, como uma figura é quadrada, você tem que utilizar a raiz quadrada. A questão 6 aí, galera, está remetendo aí sobre a construção de figuras no formato cúbico. Cúbico tem a ver com potência cúbica. Olha só, na página 8 do livro didático de vocês têm uma sequência de cubos. Olha só, vamos analisar como foi criada essa sequência. Olha só, para o primeiro cubo, o que aconteceu? Ele tem a área de aresta 1. Para medir a área de um cubo, a gente faz lado vezes um lado vezes a altura. Ou seja, você utiliza 3 números. E aqui, como é um cubo, o cubo ele é perfeitinho, ele tem todos os lados iguais. Para construir o primeiro aqui, galera, foi 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, para representar a primeira imagem, eu posso utilizar a potência 1 elevado ao cubo, 1 elevado a 3. Vamos para a segunda figura. Na construção da segunda figura, nós temos aqui que agora ele já possui 2 de aresta. Então, para construir a segunda figura, é simplesmente 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Para construir aqui a terceira figura, é seguindo um padrão. A primeira era 1, a segunda era 2, a terceira vai ser 3, certo? Para construir a quarta figura, que número vai ser? Vai ser 4. Então, simplesmente para achar aqui a próxima figura, você vai colocar 4 elevado ao cubo, certo?
E se por acaso eu querer descobrir a quinta? Muito simples, você só vai colocar 5 elevado ao cubo, seguindo uma ordem de 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, ok? Olha só, galera, aqui nós temos então para complementar aí, né, a questão 7 e 8, vocês vão ter que usar esse camaradinho aqui, que é o transferidor. O transferidor, galera, esse que eu tô aqui, ele é de meia volta, ele só consegue medir até 180, ok? Mas quem tem aquele completo, tem um círculo completo, também serve. Só tem que lembrar dos nomes específicos aqui, ó. Por exemplo, esse pontinho aqui é chamado de centro do transferidor. E é esse pontinho, galera, que a gente alinha aqui, ó. Você coloca ponto do transferidor no ponto do ângulo. Olha só, alinha certinho. Essas retas aqui, galera, que estão aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, determinado por essa reta aqui, são chamadas de linha de fé. E é essas linhas que a gente tem que alinhar com a do ângulo. Olha só, vou primeiro colocar aqui no centro. E agora eu vou pegar aqui essa linha de fé do transferidor e vou alinhar com essa linha do ângulo. Então, quando a gente alinha aqui, ó, certo? Alinhei certinho. Então, você percebe que a outra ponta do ângulo, ela fica solta. E se você analisar aí, ó, é essa linha aqui que auxilia na medida do ângulo. É ela que indica quanto que o ângulo mede. Então, olha só, como o ângulo está virado para a direita, a gente olha os números que estão na parte de baixo aqui, ó, ok? Não os de cima. Quando o ângulo está virado para a direita, a gente olha os números que estão embaixo. Então, portanto, aqui, ó, a gente pode ver que esse ângulo ele está apontando aqui mais próximo do 30. Então, portanto, esse ângulo aqui ele mede 33 graus, ok? É simples, galera. Bom, a questão 8, ela está mandando vocês fazerem quanto à classificação dos ângulos. E aqui eu tenho alguns exemplos, olha só. Esse ângulo aqui, ele mede 30 graus. Vou só confirmar aqui para vocês, olha só. Quando colocado o transferidor, você percebe que a linha ela aponta para o 30. Está virado para a direita, então esse ângulo aqui mede 30 graus. Olha, tá vendo apontando aí? E olha só, galera. Quando eu vou chamar esse ângulo de x, ok? X é porque pode ser qualquer outro ângulo. Quando esse ângulo, no caso é 30, viu? Quando esse ângulo ele é maior do que zero e esse ângulo ele é menor do que 90, ou seja, está entre 0 e 90, esse ângulo ele é chamado de agudo. Uma observação para vocês, eu falei entre 0 e 90, certo? Mas se for 0 ele tem outro nome e se for 90 ele vai ter outro nome. Ou seja, são os números que estão entre eles, ou seja, de 1 até 89, certo? Chegou em 90 e já recebe um outro nome. Aqui nós temos um exemplo aqui de 1 medindo exatamente 90 graus. Olha só, colocando aqui o transferidor, você pode perceber que a seta ela vai direto para o 90. Quando esse ângulo ele é igual a 90 graus, ele é chamado de reto. Quando o ângulo mede exatamente 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, certo? E aqui nós temos um outro exemplo, um ângulo medindo 120 graus. Olha só, vou alinhar aqui, ó. Alinhei e agora eu vou ver para onde que está apontando. Está apontando aqui exatamente para 120 graus. Então, portanto, quando esse ângulo ele é maior do que 90 e esse ângulo ele é menor do que 180, ele é chamado de ângulo obtuso. Entendido, galera? Mesma questão que acontece aqui, ó. Esse ângulo, quando ele tem medida de 91 até 179, ele é chamado de obtuso. Para a gente finalizar, a gente tem um último aqui, que é medindo exatamente 180 graus. Aqui, perceba que as duas linhas ficaram sobre as linhas de fé do transferidor. Nesse caso, galera, quando tem as duas linhas exatamente contrárias, assim, ele mede 180 graus. Por exemplo, vou pegar como referência aqui, ó. Se a outra aponta aqui para o 180.
Quando esse ângulo ele mede exatamente 180 graus, ele é chamado de ângulo raso ou de meia volta, ok? Voltando aí, galera, nós temos a questão 9, que nós temos aqui uma expressão numérica. Como que faz uma expressão numérica? Antigamente, vocês faziam da seguinte maneira, que tem que fazer primeiro a multiplicação ou a divisão e depois as operações mais simples, que é a adição e a subtração. Lembrando que se tivesse um parêntese ou um colchete, isso aí poderia ser invertido. Os parênteses, as chaves e os colchetes, elas mandam sobre tudo isso aí. Agora que vocês aprenderam duas novas operações, que é a potência e a raiz, vocês têm que fazer elas primeiro do que as multiplicações e do que as divisões também. Então, olha só, por onde que a gente vai começar aqui? A gente vai começar pelas operações mandantes. Nesse caso, 12 elevado ao quadrado. 12 elevado ao quadrado, galera, é igual a 144. Os demais aqui eu vou descer eles. Mais um vezes. Eu já posso fazer direto aqui, ó, se você é o crânio mesmo, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Menos 2 elevado a zero, galera. 2 elevado a zero é 1, porque todo número elevado a zero é igual a 1. 2 elevado a zero aqui, então é 1. Bom, agora, quem eu devo fazer primeiro? A multiplicação. Olha só, 144 mais 1 vezes 3 é 3. E eu vou descer aqui o outro 1. Olha só, chegamos ao final. 144 mais 3 é igual a 147. 147 menos 1 é igual a 146. Entendido aí, galera? Então, em uma expressão numérica, a gente faz primeiramente potência, raiz, depois vem multiplicação ou divisão, e depois a gente faz as operações básicas, que é a subtração e a adição. Okay? Muito bem, galera. Então, espero que vocês façam uma boa prova, ok? E eu estou durante o dia todo tirando aí as dúvidas de vocês lá no grupo, ok? Boa prova, galera.